eles, que vai falar sobre o amor transforma. Vem pra cá, no palco do Instituto Lilma, Karen e Ricardo Viana! Vocês acreditam na força do amor? Quantos de vocês não acreditam mais? É possível construir algo forte quando as histórias começam imperfeito? Será que a gente precisa ter tudo certo, tudo em ordem na nossa vida para encontrar um grande amor? Ou o amor é uma decisão, onde a gente decide caminhar, mesmo com as imperfeições. É um privilégio estar aqui hoje com vocês para contar uma história real, a nossa história, de como o amor transformou todas as nossas dores e desafios em propósito de superação. Por quê? Porque todos nós carregamos dores, mas é o amor que vai transformar essas dores em propósito de superação. Imagine você, com todas as suas imperfeições, incertezas, medos e seguranças, ressignificar e transformar tudo isso em companheirismo. Isso significa que quando o amor transforma a dor em propósito, ele não muda a sua história de um casal, ele impacta toda a família. E o que nasce dessa transformação gera um exemplo que pode impactar outras pessoas também. E assim começa a nossa história, com duas crianças. Eu, uma menina criada pelos avós, insegura, sempre em busca de aprovação, sempre em busca de um amor incondicional, que tinha muita, mas muita dificuldade mesmo na infância de ler e escrever. Isso trouxe para mim traumas e inseguranças que eu carrego até hoje, mas que me fizeram acreditar. E, apesar de todas essas dificuldades, meu maior sonho era ser professora. E além de ser professora, eu queria muito ser mãe. E eu, criança na infância, gostava de brincar, jogar futebol, morava com os meus pais, mas também tinha as minhas grandes dificuldades. E por coincidência na escola também. Eu tinha uma dificuldade de concentração, de prestar atenção na aula. Então vocês imaginem quando a professora me chamava, eu olhava para ela e ela fazia a pergunta: o que você está falando? E era cruel, porque aí a risada, a vergonha, a insegurança de estar naquele momento era gigante. E isso me deixava seguro. Mas também, por ser uma criança, eu tinha grandes sonhos. E entre eles, o sonho de ter uma família, ser pai, de ter filhos, trabalhar numa grande empresa e crescer profissionalmente. E um pouco mais, ser útil na vida das pessoas. E nossas histórias, anos depois, se cruzaram, exatamente no dia 25 de maio de 1986. Foi um dia bem inusitado, de certa forma até engraçado. Eu, garoto, passeando de moto, no domingo à tarde, despretensiosamente, quando eu passo assim por uma casa e vejo 3 meninas conversando, e uma delas me chamou a atenção e fez que eu passasse mais uma vez. Passei devagarzinho, mas ela nem olhou para mim. Falei, não, agora eu preciso insistir. Ela tem que olhar para mim. E na terceira tentativa, quando eu estava aproximando, ela olhou primeiro para mim e me pegou de surpresa. O que eu fiz? Tive uma reação de mandar um beijinho carinhoso para ela. Só que aí a vergonha tomou conta de mim. Fugi, corri para minha casa, falei, deixa para lá, acho que não é para mim não. Mas quando o universo ele tem alguma coisa para você, algo maior, ele não te deixa na mão. Ele faz isso dar certo. Coincidentemente, no mesmo dia à noite,
Eu sempre ia, né, todo domingo no clube, que tinha domingueira, a gente encontrava os amigos, e logo que eu entro, quem que eu vejo? A menina. Falei, não é possível, acho que é brincadeira, né? Lá vai eu insistir de novo, segunda volta, eu acho que é. Mais uma volta, e agora? Agora tem que tomar a decisão, ou vai ou não vai. Decidi ir, e fui. Cheguei lá, meio tímido e tal, e a conversa começou a fluir. Pessoa muito agradável, uma conversa legal. Aí chega um momento que eu não resisti mais. Falei, olha, eu vou me entregar. Falei, viu, você lembra daquele garoto à tarde, que passou de moto, te mandou um beijo, ela já começou a olhar meu torto assim, falei, acho que vai acabar aqui, né? E ela começou assim, foi você? Falei, fui eu. E você não sabe o meu prazer de estar agora com você aqui, para a gente se conhecer melhor. E aí começou a história. Trocamos contatos, fomos conversando durante algumas semanas, até que começou o nosso namoro. E essa foto é a primeira foto que a gente tem registrado, porque a gente não tinha celular naquela época, né? Foi em setembro de 1986. E tem um detalhe que ela mudou para a cidade, tinha umas 2 semanas. Eu nem era de Jundiaí, tinha acabado de chegar e não conhecia ninguém. Mas a nossa história não foi fácil. A nossa história ela já é marcada por um início de dor, para mim inclusive. Eu, como andava de moto, sofri um acidente, que precisei ficar hospitalizado, internado por alguns dias. Os meus pais, logicamente, estavam cuidando de mim, mas tinha outra pessoa também que estava cuidando com mais carinho, com mais amor. Estava lá, fique tranquilo, essa é uma fase, vai passar. E você vai voltar às suas atividades normais. E eu acreditei, falei, tá bom. E isso fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. Certo? E a partir daí, nós decidimos começar a pensar mais no futuro. A Karen fazia faculdade de pedagogia, eu fazia faculdade de administração de empresas, trabalhávamos, tinha um dia corrido. E aí surgiu uma oportunidade de investimento. Nós jovens, meio ingênuos, falei, não, é uma oportunidade para a gente, não tínhamos feito a aula ainda anterior aqui, né? E aí, o que aconteceu? Perdemos tudo. Tudo que nós estávamos sonhando, tudo que nós queríamos avançar, nós recuamos. Mas de uma forma dolorida, de uma forma que a gente ficou muito seguro. E aí, somos capazes? Vamos continuar? E a decisão foi sim, não vamos desistir. Vamos continuar. Após isso, passando um tempo, Karen se formou, me formei também. Eu trabalhava no banco. A Karen começou a trabalhar como professora, que era um grande sonho, e eu consegui fazer uma transição para uma grande empresa multinacional na indústria farmacêutica. E meu sonho também de crescer profissionalmente começou também a crescer. Foi passando o tempo e nós casamos em 1997. E aí a gente achava que parte do nosso sonho já estava realizado. A gente começou uma família, tinha um apartamento, casamos, com festa, com tudo que a gente realmente sempre sonhou. E aí a gente achou que era hora de ir atrás de mais um sonho de ser pais. Fiquei grávida pela primeira vez, mas não foi aquilo que as pessoas falavam, né, de ser maravilhoso. Eu tive um primeiro aborto com 16 semanas e foi muito dolorido. Dor física e emocional. É como se os sonhos estivessem se desfazendo. Como se um vazio tomasse conta da gente. Quem passou por isso sabe. E isso também trouxe a fundo o que realmente a gente queria, perseguir o sonho de ser pais. Era importante pra gente, pra nossa família. E fiquei grávida pela segunda vez. E novamente eu tive o segundo aborto. De novo, essa sensação de vazio toma conta. Por mais que você queira impulsionar e caminhar, o vazio está estabelecido dentro da gente. Mas juntos, a gente continua galgando esse sonho. E fiquei grávida pela terceira vez. E pela terceira vez, um terceiro aborto. Os sonhos ali pareciam que não iam se concretizar. A força que a gente buscava não vinha. Era uma dor que tomou conta da gente, esse vazio, esse nada.
essa sensação de não ser suficiente novamente. Mas juntos galgamos e pensamos, esse é o nosso sonho, a gente tem que conseguir, a gente tem que ir atrás e vamos fazer um tratamento. E esse tratamento deu de presente nosso primeiro filho no dia 2 de novembro de 2002, Pedro Paulo. Depois, na sequência, tivemos o João Victor em 2005. Parecia que nossa vida estava realizada, plena, vivendo tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Trabalhando, desafios do trabalho, desafio de ser pai recentemente, ser mãe recentemente, mas tudo estava indo conforme a gente planejava. Mas nem tudo, corre como a gente quer. E aí recebo uma notícia inesperada da demissão da empresa que eu trabalhava, que eu tanto amava, que tanto me dedicava, mas esquecia de quem era o Ricardo como ser humano, como pai, como família, tudo bem, mas existia um vazio aí, e só percebi nesse momento. Me dediquei tanto a uma causa que de repente eu não tinha controle e tudo foi em vão. Mas lógico, tinha experiência, 30 anos no mercado farmacêutico, é uma experiência muito grande e tal. Mas tinha a realidade que isso ia ser difícil para eu voltar. E aí, o que eu faço? A dor veio novamente, e por ser pai, responsável por 2 filhos, é duro, forte. E aí minha esposa novamente me apoiou, vai dar tudo certo, isso é uma fase, vai passar novamente, e nós não desistimos e continuamos. Não, vamos em frente. 30 dias, veio outra notícia inesperada, muito dolorida, o falecimento do meu pai. Aí eu confesso para vocês que perdi o chão. Ver minha mãe sofrendo, eu também numa situação vulnerável, mas de novo, nos abraçamos, temos que continuar. Voltei a procurar, passou quase 1 ano, não estava conseguindo, mesmo submetendo a outros cargos, no mesmo segmento farmacêutico. Foi ali que apareceu uma oportunidade, a gente entendeu que tinha que ter um plano B para isso, não podia mais continuar desse jeito. E só que a gente tinha que fazer um aporte financeiro para isso. E aí a gente também sabia que isso não podia dar errado, isso tinha que dar certo. Então tomamos todas as precauções, cuidados, análises, e eu sou um cara muito controlador nesse sentido. Mas entramos, e começou a dar certo. Começou a ir bem, a gente começou a se animar, mas de repente, novamente, não deu certo, perdemos tudo, não conseguimos recuperar, e aí parece que as nossas forças se esgotaram. Aí realmente, tanto eu como ela, pesou demais. Nesse momento é como se todos os sonhos se desfazessem, a gente não conseguia mais pensar naqueles sonhos que a gente carregava de criança. Parecia que não tinha fim, que os nossos medos, as nossas angústias, as nossas incertezas, e não era só sobre o que estava acontecendo à nossa volta, mas era principalmente o que estava acontecendo dentro de nós. A sensação de não ser capaz, de não ser suficiente, estava ali instalado novamente. E como ela disse, quando tudo isso chega na gente, a gente começa a ficar perdido. A gente já não sabe para onde ir, e se a gente quer ir, a gente não tem segurança, a gente não tem confiança. Parece que vai dar errado de novo. E o que a gente faz? A gente tentava acertar, mas acabávamos nos sentindo mais perdidos ainda. Foi quando a gente pensou que era necessário mudar. A gente precisava dar um basta naquilo tudo que estava acontecendo, naquilo tudo que sentíamos, e voltar a confiar, a dar oportunidade para o novo começar, encerrar um ciclo para começar um novo. Foi aí que surge uma oportunidade, pela primeira vez, de nós participarmos de um treinamento de desenvolvimento humano. E ali as coisas começaram a mudar, começaram a ter muito sentido. Passamos a olhar tudo aquilo de uma forma diferente. Nós entendemos que a nossa jornada, o nosso caminhar, com os medos, as incertezas, as dúvidas, não eram coisas ruins, eram aprendizados. E aqueles aprendizados tinham um padrão, tinha algo que a gente fazia, que a gente repetia e conseguia. Então foi aí que a gente pensou, nós temos
dores, frustrações e transformar, ressignificar em aprendizados. Foi aí que nasceu o nosso método, Unir para Superar, U2S. Esse método ele é embasado de tudo que nós passamos, vivemos, sofremos, mas, por outro lado, algo nos motivou, algo nos impulsionou e algo fez que nós não desistíssemos e continuássemos e muitas vezes superar essa dor, esse desafio. Esse método ele é composto por 8 etapas, mas como aqui a gente tem um tempo mais curto, não é possível falar dele da forma completa. Então a gente vai abordar os 3 principais pontos desse nosso método. Primeiro, compreender. Todo mundo é diferente um do outro, logicamente. O Marcelo até falou do HM aqui, vocês prestaram atenção, cada um tem um jeito de agir, de sentir e também de se comportar. E quando esses pontos não estão claros entre um casal, o que acontece? Brigas, conflitos, discussões. Então é necessário que essas diferenças se complementem, se harmonizem. E quando o casal consegue compreender e harmonizar, eles se fortalecem, eles unem a força para superar as suas dores e os seus desafios. E hoje, aquelas crianças inseguras, insuficientes, que passaram por medos, desafios, provas de vida tão duras, mas que juntos conseguiram se compreender, se harmonizar para viver uma vida plena. Hoje, nós temos 2 filhos maravilhosos, Pedro Paulo e João Vitor, e ganhamos 2 noras também nessa trajetória, e pudemos desfrutar a vida com mais serenidade, com mais propósito, cuidando da gente, cuidando da nossa família e também cuidando do nosso amor. E é claro que os treinamentos foram muito importantes para toda essa mudança, principalmente depois que nós conhecemos Marcelo Lima, que foi o treinador que inspirou e realmente ele nos orientou, entendeu o que nós queríamos, porque nesse ponto nós lembramos do nosso sonho, que ainda não estava realizado, de ser útil na vida das pessoas. Nós tínhamos aprendizado, tínhamos um treinamento, mas não sabíamos como estruturar isso. Nosso mentor nos orientou, nós estruturamos e colocamos em prática. E aí nasce o Instituto Viana de Desenvolvimento Humano, com o nosso propósito de ajudar pessoas, casais, grupos, a emoção bateu, né? Ajudar casais a entenderem e superarem as suas dores e desafios. Hoje, eu e minha esposa Karen trabalhamos no Instituto Viana, juntos Para unir e superar. Obrigada. Karen e Ricardo, senhoras e senhores.